a cidade mais importante do primeiro século depois de Jesus. Esparta, segundo os historiadores, naquela oportunidade, Éfeso possui uma população de 500 mil pessoas. E por ocasião das grandes festas, porque ficava entre Jerusalém e Roma, entre a Ásia e a Europa, atraía em média 500 mil pessoas que participavam das suas celebrações. Éfeso tornou-se célebre, porque ali o apóstolo João disseminara a palavra de Jesus. E numa casinha próxima, ali mesmo no planalto, a Mãe Santíssima desencarnada, contemplando ao longe o mariseu, que a fazia recordar do mar da Galileia, onde seu filho cantara a sinfonia envolvidada das bem-aventuranças. Apolônio de Diana celebrizava-se, profeta, clarividente, orador, e diante da multidão que eu escutava, naquela manhã de 16 de setembro do ano 96, ele falava a respeito do comportamento, das belezas da vida. Subitamente, o admirável orador empalideceu. A voz começou a tartamudear. E com os olhos projetados além das órbitas, ele começou a dizer: vejo neste momento o tirano ser assassinado. Observo a liteira em que ele está sendo carregado por escravos, e o punhal certeiro que lhe rouba a vida. Éfeso, neste momento, está sendo assassinado em Roma o terrível dominador. Tito está sendo despido agora. Tito Livio Domiciano morre, exultemos por fim a liberdade. À medida que as palavras fluíam da sua alma através do som pela boca, Apolônio de Diana apresentava na face as emoções daquele momento grave. Mas Tito Flávio Domiciano celebrizara-se na história pela crueldade. E os efésios, receando tratar-se de uma alucinação do grande pensador, fugiram em debandada, porque quando a notícia chegasse a Roma, certamente o grande dominador mandaria matar todos aqueles que estiveram ali no circo para escutar o notável fenômeno. A verdade é, no entanto, que a cidade permaneceu em suspenso até dias depois, quando uma caravela que chegara de Roma anunciara que Tito Flávio Domiciano fora assassinado, exatamente conforme descrevera a palavra luminosa do grande vidente naquela manhã ensolarada. Mais tarde, em 1324, desencarna Dante Alighieri, o notável poeta que havia deixado a Divina Comédia realizara um momento grandioso na literatura latina. A sua obra dividia a história do pensamento italiano, antes e depois. Em determinado momento, após a sua desencarnação, seu filho Jacopo é assistido durante um sono pela presença do genitor. Ele fala de uma maneira complexa, pedindo que vá à sua casa e na parede vai encontrar um cofre que está guardado por lentais de esteira. Dentro dele haverá uma grande surpresa,
ainda vê a sombra do pai de Eunice diante dos seus olhos. Levanta-se e parte na direção da residência de Pedro de Ardino, o advogado da família. E de imediato, depois de narrar um sonho especial, vai acompanhar o pensamento do personagem à residência do pai. E ali encontra, conforme fora revelado, os 12 cantos que deveriam completar a Divina Comédia, considerada uma das maiores obras da humanidade. Essa experiência notável é narrada dentro da história do pensamento do Boccaccio. Dante Alighieri realizara essa excursão mediúnica, assistido pelo poeta latino Virgílio, que o declara as regiões infelizes da espiritualidade inferior, onde se denominava a presença do inferno, mas também o conduzir ao purgatório, aquela região intermediária, de onde as almas ascendem na direção do paraíso, na velha tradição ortodoxa da Igreja Romana. Agora, no entanto, para a surpresa geral, eis que surgem os 12 cantos em que o poeta é conduzido pela sua Beatriz para contemplar a glória inacessível das bem-aventuranças reservadas aos justos e aos bons. Este fato notável da história da mediunidade permanece no grande silêncio das páginas da história. Mais tarde, em Roma, o Papa Pio V encontra-se na glória da sua governança. É a tarde de 17 de outubro. Ele, de repente, olha para o grupo de cardeais que o contemplam, de certo modo surpresos e amargurados. E olhando pela janela na direção do oeste, o Papa experimenta o estertor e começa a falar. Vejo a batalha de Lepanto. Nesse momento, as tropas cristãs, comandadas por Dom Juan de Áustria, expulsam da Europa por definitivo as hostes turcas. Vejo a submissão dos vencidos, milhares de escravos, as 130 caravelas, o incêndio que se dá no porto de Corinto. Aleluia! Exultemos, porque a glória da cristandade estende-se agora por toda a Europa, já que esses adversários da fé cristã estão sendo empurrados para as suas terras e não nos aflige mais. Aqueles que o acompanharam foram tomados de uma surpresa maior e acreditaram que o Papa estava vacinado. Tratava-se inevitavelmente de um momento de desequilíbrio pela idade avançada. Mas o Papa continuava a dizer, conforme narra o cardeal Bussotti: abramos as igrejas de Roma, celebremos, cantemos hosanas, celebremos Te Deus. É a vitória da verdade sobre a injustiça e a mentira. E ele próprio sai e dirige-se à Catedral de São Pedro. As igrejas de Roma abrem-se, os sinos pararam, celebram-se Te Deus e aguarda-se qualquer geração, cada pessoa que veio as notícias do porto de Corinto, asseverando ou confirmando que o Papa afirmava ter tido a oportunidade de presenciar. Uma semana transcorrida, nenhuma notícia. E os romanos pícaros começaram a dizer que o
Vargas-Seu, trazendo notícia mandada por Dom Juan de Áustria, que a batalha de Lepanto, a mais notável da história até a Primeira Guerra Mundial, a mais notável batalha marítima, havia sido vencida pelos denominados cristãos católicos. E agora, o poder da igreja dilatava-se, atravessando as terras distantes, para implantar a cruz tradicional do Cristo. Posteriormente, no mês de setembro de 1756, na cidade de Göteborg, na Suécia, um dos maiores sábios do século XVIII, Emanuel Swedenborg, está jantando com um grupo de amigos, quando de repente levanta-se, parece transtornado, dirige-se ao pátio externo da grande vivenda e começa a dizer: vejo Estocolmo devorada pelas chamas, a cidade velha arde, as pessoas correm apavoradas e o número de mortos é expressivo. E durante 2 horas, Emanuel Swedenborg volta a visão cívica de que era objeto para aquelas pessoas aturdidas que se encontravam a 508 quilômetros de distância. Por 2 horas sucessivas, ele narra detalhes do grande incêndio que devorou 3/4 partes da capital da Suécia. 2 dias depois, chegaram as notícias funestas, asseverando que a grande tragédia começava no estábulo e de imediato ganhar a cidade, devorando praticamente tudo quanto era conhecido. Na madrugada de 19 para 20 de fevereiro de 1989, um homem extraordinário do Palácio Vaticano está ajoelhado diante de um crucifixo orando. Trata-se do cardeal Eugênio Gattieri. Eugênio Gattieri foi considerado um dos maiores diplomatas da Igreja Católica Apostólica Romana na década de 1930 e 1940.